Contrariado com a atitude do STF, Rodrigo Pacheco diz que a decisão judicial é para ser cumprida e vai instalar sim a CPI da pandemia. Para comentar essa decisão do Supremo e o impacto no Congresso Nacional, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Tiago, Adriana, ouvintes, o meu desejo dessa forma que vivemos, né? Claro. Dessa forma que estamos passando, né? O meu desejo de Deus e saúde a todos e a todas. Aqui em Brasília, 7h48. Repita, 7h48. Bom, senador, aqui a nossa rede está toda unida, não é o Divide a Rede, como eu me lembro lá dos seus tempos de apresentador esportivo, né? Senador, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu tenho acompanhado, inclusive remotamente aqui de São Paulo, a comissão do Senado que analisa medidas de combate ao coronavírus. Agora é uma determinação para se abrir uma CPI. Quais serão as diferenças dessas duas comissões e a CPI deve focar no que na avaliação do senhor? Tiago, a CPI da pandemia, ou da Covid, ou da saúde, como queiram, ela foi inicialmente apoiada por 32 senadores. Então, todos eles são responsáveis, e não apenas eu e o Alessandro Vieira, que fomos os únicos 2 senadores que entramos com um pedido de mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Há entre nós um consenso que o maior erro do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi o argumento que ele usou para impedir a abertura desta CPI, porque ela cumpriu o regimento interno, que são assinaturas, embasamento, ela cumpriu tudo. Qual foi a posição do presidente? Que o momento não é ideal, porque o Senado Federal está fechado pela pandemia, pela preocupação com o coronavírus e pelo o comitê criado que enfrenta o coronavírus no Brasil. Eu me lembro de um comentarista esportivo aqui na Jovem Pan que dizia o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, não tem nenhum motivo que impeça de haver, uma vez por dia, a sessão no Senado, terça, quarta e quinta, às 16h, via remota, e uma vez por semana, porque essa é a regra, uma sessão da CPI também remota, até que possamos fazê-la presencialmente. Aí o presidente alega, mas a questão de documentos, de pedir cópias, de pedir isso, aquilo, isso causa Covid a alguém? Pedir documentos na época da pandemia? E causa Covid a alguém você se reunir remotamente com 7 senadores, porque eu já participei de Covid aqui no Senado Federal, de sessões lá no plenário com outros companheiros, vivemos sessões presenciais já, e já participei de sessões de CPIs, como a de Brumadinho. E ela era feita com 4 senadores, no máximo 2, porque são 7 titulares e 7 membros suplentes. Então, ela pode ser feita normalmente. O argumento do presidente não foi aceito por nós, e daí a nossa decisão de procurar o Supremo Tribunal Federal para que ele se posicionasse. Sim. Senador, agora a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Senador, bom dia. Justamente sobre essa questão de se é o momento certo de fazer a CPI, a minha questão é a seguinte: essa CPI, na sua opinião, terá
a capacidade de exercer pressão para que tanto o governo federal quanto governos estaduais tenham uma atitude, uma ação mais efetiva nessa pandemia, ou é só uma questão de apontar responsabilidades? Bom, primeiro, Diogo, que ela será, sem nenhuma dúvida, feita com duas frentes. Primeiro, revanchismo, zero. Segundo, independência total. Claro que vai depender da formação da CPI, né? Quais serão os integrantes dela, mas tanto eu como Alessandro Vieira, senador, temos a certeza que formaremos um bom time de parlamentares preparados para essa CPI. E a partir daí, o que nós esperamos do governo é que ele não tenha medo dessa comissão. Porque quem não deve, não teme. A forma como o governo está agindo, dando a nítida impressão à sociedade que ele não quer essa CPI, como a entrevista coletiva que eu vi ontem lá no microfone da Jovem Pan, do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele estava irritado, né? E, literalmente contra a CPI, com argumentos que não são convincentes e dando a impressão para o povo que o governo tem medo de alguma coisa acontecer nas investigações, nos depoimentos, na documentação que procuraremos, evidentemente, de tudo, de alguém do governo ser o culpado. Tanto que, semanas atrás, o governo já queria foro privilegiado de ex-ministro. Se você quer foro privilegiado, é porque você tem medo de alguma coisa acontecer. Então, governo, não tenha medo. Deixa isso acontecer. Vai ser importante para todos nós, para o Brasil e para o governo mostrar os responsáveis, mostrar os culpados pelo que aconteceu, como aconteceu, né? E de forma, repito, absolutamente independente. Sim. Sobre os objetivos da CPI, senador, em algum momento existe a intenção de se chegar a um impeachment através dessas investigações? Seria positivo, ao seu ver, o impeachment do presidente neste momento, com a pandemia em andamento? Adriana, aí, como jornalista que você é, e eu também sou, com 40 anos de carreira, responder essa pergunta da forma mais satisfatória que nosso ouvinte da Jovem Pan em todo mundo pudesse querer, para mim, é um risco. Por quê? Da forma como eu me posicionar, eu serei, evidentemente, retirado da CPI, com a condição de suspeito, porque já emitiu uma opinião antes dela iniciada. Então, eu não vou cometer esse erro de falar de impeachment agora e de falar individualmente do presidente Bolsonaro. Mas até vou, para não te deixar decepcionada, antecipar aqui na Jovem Pan, no YouTube, para o mundo inteiro, que, para mim, o presidente Bolsonaro poderá ficar nesta CPI surpreso com gente do governo que ele escalou para o trabalho do enfrentamento e que cometeu erros graves, erros primários, e que a CPI vai descobrir. Ou seja, eu não penso no momento que diretamente essa CPI vai mostrar que o presidente Bolsonaro é responsável por isso ou por aquilo. Não falo isso porque realmente não penso e porque também não posso falar, senão amanhã eu serei retirado da CPI por suspeição.
Senador, temos um minutinho para encerrar a entrevista. Eu pergunto em relação à vacinação. De que forma a CPI pode analisar o andamento da vacinação aqui no país? Pode pressionar autoridades para que isso seja feito de forma mais rápida, mesmo com a escassez das vacinas? Pode e deve. É obrigação total da CPI de fazer esse trabalho, mas o início da CPI é o governo federal. Nós não vamos ter condições, nem tempo, né, para já de cara trabalharmos também nos governos e nos municípios. O principal responsável por tudo é o governo federal. Então, diante disso, e diante dessa prioridade, nós vamos ter que usar do equilíbrio para essas duas frentes. A vacinação é fundamental. Agora, inicialmente, nós temos que ouvir pessoas, ouvir denúncias de vocês da imprensa que foram feitas e mostrar, a partir do momento que iniciar a CPI, o que é prioritário e o que não é prioritário. Isso saberemos fazer com toda certeza, mas a vacinação ela é mais prioritária ainda do que qualquer ouvinte que nos ouça aqui saiba, do que qualquer investigado, do que qualquer oitiva, do que qualquer sabatina. Senador Jorge Cajuru, Cidadania de Goiás, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza do senhor. Até a próxima, bom fim de semana. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço ao Grupo Jovem Pan, a emissora que mais devo gratidão em função dos espaços que aqui tenho sempre. Bom dia. Muito obrigado.